Boa tarde, meus amigos internautas, o pessoal que curte aí Pé na Roça pelas plataformas digitais, né? É, Estamos passando para fazer mais um vidinho, né? Já que o último já ficou um pouco para trás. E atendendo a pedidos dos internautas, nós vamos fazer um vídeo hoje diferente, né? Vamos abordar um tema que é um tema que é muito importante para a saúde da gente, né? Primeiro eu quero dizer que essa razão de eu ter ficado um pouco distante esses últimos dias, eu não tive bem de saúde, né? Estou fazendo uma recuperação ainda da cirurgia, né, de ombro que eu fiz. E surgiu um outro problema esse final de semana, e esse deu o que fazer para Pé na Roça, né? Mas a gente sempre acredita muito em Deus e sabe que Ele pode tudo. E graças a Deus eu ainda estou me recuperando, mas não estou bem 100%, não estou bem, né? Mas hoje eu vou falar sobre o Mundial de Clubes, que se terminou agora recentemente, né? E que a gente viu até que os nossos clubes brasileiros se apresentaram muito bem, né? Se você for analisar para aquela seleção de outros países, os nossos clubes brasileiros se desenvolveram bem na competição. Agora eu tenho dois comentários para fazer. O primeiro, né? Os times brasileiros têm que parar com essa mania de quando está se destacando um jogador de base, ele não pegar e sortar, passar para outros clubes por qualquer valor, né? E isso eu acredito que é ruim para o clube, é ruim para o atleta, né? É ruim para diversas situações, né? Então, isso aí fica a lição de os clubes brasileiros valorizar os seus atletas, ao invés de vender, se for possível, aumenta aí o seu salário, faz alguma coisa diferente, porque quando você cai numa competição como essa, aí você vê os tamanhos da diferença, né? O Fluminense foi um dos times brasileiros que chegou mais longe, foi o Fluminense, né? E aquele pênalti na semifinal, aquele pênalti que o juiz não deu para o Fluminense, que se tivesse dado, certamente ali o Fluminense poderia crescer, porque era o gol de empate, né? Poderia crescer na partida, mas o árbitro não deu, né? Não deu porque é um clube brasileiro. Se fosse um clube de lá, ele tinha dado, né? Aquelas seleções que tem lá, porque o cascalho é muito, né? E outra coisa mais, né? As arbitragens precisa, no modo geral, melhorar muito as arbitragens, porque se a bola bate na mão é pênalti, e tem situações que a bola bate na mão e não é dado pênalti, então isso fica uma coisa muito vaga, né? É pênalti ou não é se bater na mão, né? É uma coisa que deixa o torcedor confuso, né? Então, esse comentário que eu tenho a fazer. As arbitragens, no modo geral, precisa também melhorar muito, em vários sentidos, ter uma boa cartilha a seguir, né? E quando se deparar com determinadas situações, dar aquilo que realmente é real, né? A outra coisa os clubes do nosso país, eles têm uma mania de
Quando a equipe não está bem, eles dispensam os treinadores. É dispensado os treinadores. Eu não sei se treinador entra em campo para jogar bola, né? Eu sei que o treinador ele fica no banco, ele treina a equipe, comanda. Agora, para entrar em campo, ele não entra, né? Então, os clubes, ao invés de dispensar os treinadores, eles tinham que investir em atletas, né? E segurar os que tem já no elenco, entendeu? Tem que investir em atletas. E para quando se deparar com uma situação que nesse Mundial, que acabou agora recentemente, ter pelo menos peças suficientes que se não bater de igual para igual, mas pelo menos fico ali no meio a meio, entendeu? Mas é assim, eu acho que é uma falha muito grande dos clubes brasileiros dispensar os treinadores, sendo que o treinador ele não tem culpa nenhuma. O Grêmio, ele dispensou o Renato Gaúcho, né? Achava que a culpa era do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho pegou o Fluminense e foi um dos clubes que chegou mais longe na competição, entendeu? Não basta ter um elenco, mas tem que ter jogadores para compor o elenco. É isso que eu quero dizer. Depois a gente faz mais vídeo, eu ainda estou me recuperando. Esse vídeo eu fiz, foi a pedido de internautas, né, que eu abordasse esse assunto. Quero desejar a todos uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe a nossa quinta-feira. Amanhã sextou, né, tá chegando de novo o final de semana. E dizer, Pé na Roça é aqui, nós somos 100% natural para você.